Muito bem, você está acompanhando o programa Sertão Inovador. Ficamos muito gratos pela sua participação. Pedimos que você interaja conosco através aí dos comentários, através do Instagram. Você pode acompanhar lá no Sertão.inovador. Você também pode nos acompanhar no YouTube também, com esse mesmo nome, Sertão.inovador. E no TikTok, Sertão.inovador. Esses são os nossos canais de redes sociais que divulgamos. Mas, obviamente, você pode também acompanhar o programa através de mídias tradicionais. Pois é, estamos lá também. Você pode nos acompanhar. Deixa eu só dizer aqui para você. Você pode também nos acompanhar na TCM, canal 16.6 digital, no canal 15 da Família HD, ou 12 no Box, canal 94 na Telecab e o canal 176 na BrisaNet. Participe, entre em contato conosco, temos a maior satisfação de poder trazer alguns temas que você pode, inclusive, sugerir. Quem você gostaria que nós pudéssemos entrevistar? Você pode dar essas sugestões, dar essa indicação, passa para nós o Instagram dessa pessoa, alguma forma de conexão para a gente convidar e, de repente, estar aqui também compartilhando com vocês conhecimento. Bom, estou aqui também dividindo mais uma vez a nossa bancada com o Artêmio. Hoje nós vamos conversar com o Inácio Júnior, da Marilux. Vamos bater um papo aqui com esse empreendedor, a família, enfim, a história. Tem vários pontos aqui. Nós vamos deixar que ele vá escolhendo aí a pauta. Eu só vou escolher a primeira. Ele se apresentar. Os demais a gente vai conversar. Conhecendo o Inácio aí, ele tem muita coisa boa para trazer para nós, para mim, para você. E para você aí que está nos acompanhando, sem dúvidas. Muito bom. Antes dele começar, eu vou pedir o seguinte. Quando ele fala, Artêmio, você não fica olhando só para mim, não. Nós temos aqui uns salgadinhos aí, que foi nosso parceiro Dilma Salgados. E também tem umas frutas aqui da Ideal Frutas, nosso companheiro também aí. Em breve vai estar aqui conosco, o Gilvan, trazendo algumas frutinhas para a gente conversar. Daí quando a gente for conversar, ele aproveita aí e vai fazendo aí... Aí vai dando certo. Vai dando certo, tá bom? Seja bem-vindo aí, Inácio. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Tá aprendendo aqui com os professores, de certa forma. Mas estamos aqui também para passar o que a gente aprendeu e justamente contribuir, né? E eu sou um cara que adoro o podcast. Sou um cara que adoro justamente... Eu viajo, eu gosto de viajar sozinho. Porque ali eu vou escutando com o podcast, também eu vou aprendendo. É um momento eu e Deus, e ali eu vou aprendendo, de certa forma. Que às vezes você bota um treinamento, um curso, existem muitas pessoas que têm muito a ensinar, e ali ele, naquele treinamento você escuta o que ele quer passar, né? Está ali no script dele. Mas no podcast, a gente vê que sai coisas ali que você, de certa forma, que acontece na nossa vida também e os perrengues que a gente passa no dia a dia. Bom, me chamo Inácio, né? Tenho 41 anos de idade, nem parece, né? Eu disse, há 2 anos atrás, eu disse que quero chegar aos meus 50, melhor do que os 40, 40 anos, né? Então estou nesse processo, tive que tomar algumas decisões, não foi fácil, mas estamos aqui justamente em busca de saúde, né? De Deus primeiramente. Então, assim... Contando um pouco justamente sobre mim, sou químico de formação, as minhas veias correm toda limpeza, né? Adoro vender, sou um vendedor justamente que aprendi com meu pai. E eu estou ali como CEO da empresa, sou cristão, sou como CEO da empresa Marilux, mas sou um eterno vendedor, né? Tenho 2 filhos, 2 bênçãos, e justamente... Um cara que todo dia aprende, todo dia leva porrada e todo dia aprende. Ele falou, é bem importante aí, sou vendedor, né? Tem que ser vendedor. Eu não conheço um empreendedor, naturalmente empresarial falando, que não seja um bom vendedor. Não seja um bom vendedor. Natural, faz parte, né? Senão não cresce, né? Hoje, um médico é um vendedor, né? Um advogado é um vendedor. Um bom médico, um bom advogado. É um vendedor de serviço. Todo profissional tem que ser um bom vendedor. Todos bons profissionais. Eu não estou querendo corrigir vocês, né? Só para... Porque realmente tem alguns que não levam em conta isso e aí acaba ficando para trás. E na empresa eu digo para a menina do financeiro lá, eu digo, você é vendedor.
Não, se você é vendedor. Não tô vendendo nada não, até porque conversar Não adianta eu ir prospectar cliente, ele chegou, eu tenho o produto, eu tenho o vendedor, mas se você não fizer um bom trabalho, se você não atender ele bem, e aí Desconstrói tudo que você construiu. derruba tudo que foi feito. A Marilux, ela está no mercado há quanto tempo? Quando ela surgiu? Ela é aqui mesmo da cidade, da região? Fala um pouquinho da empresa. Vamos lá. A Marilux foi um sonho do meu pai. Foi fundada há 33 anos. Né? Papai era um vendedor de uma empresa chamada Loja do Papai, né? Um comércio que era Bem conhecido na cidade. aqui na cidade, que de certa forma era do irmão do papai. Papai era ali de governador e papai era vendedor, né? Papai era um vendedor nato. De certa forma ele não era vendedor, ele era amigo, ele fazia amizades. Onde naquela época ele entrava nos mercadinhos e os mercadinhos era na casa da pessoa, né? E na frente ele fazia o mercadinho. E papai ele chegava naquele cliente, ele, com a amizade que ele fazia, ele entrava logo para tomar café. Relacionamento, na linguagem de hoje, né? Fazer né? relacionamento. Confiança. Então, assim, o cara dizia, ele chegava ali, atendia o relacionamento, o cara dizia, não, Inácio, veja o que está precisando e tira o pedido aí, né? E aí, papai cresceu, né, como vendedor e tudo. Só que aí, como toda empresa, ela também cresce, muda de gestão. Sim. E aquela empresa justamente foi passada para os sucessores, né? E ali justamente meu pai não se dava com a nova gestão e decidiu sair, né? Decidiu sair e naquela época o papai tinha o relacionamento, tinha os clientes na mão, disse, rapaz, eu vou criar uma empresa de desinfetante, né? Papai era maçom e naquela loja também tinha um químico, né? Chamado Cosmo. E ali eles dois conversando e ele disse, rapaz, vamos botar uma fábrica de limpeza? Água sanitária, rapaz, é fácil. Fazer água sanitária é fácil demais. Desinfetante é fácil demais. Então ali decidiram, no fundo de quintal, Certo. fundo de quintal, ali decidiram criar essa empresa. Sempre foi Marilux. Sempre foi no mesmo endereço? Começou lá? Foi no fundo de quintal, ali na abolição, né? E aí, Marilux, por que Marilux, né? Sim. Nem meu pai sabia, né? Mas aí justamente depois ele perguntando, procurar saber, que antigamente tudo era com Lux, né? Brilux, Sim, Clarilux, entendi. tudo era com Lux, né? E minha mãe era Maria, aí juntou Maria com Lux, Entendi. né? Marilux, né? Entendi. Então ali criou justamente uma empresa. E ali justamente com muita luta, aí do fundo de quintal, ele foi ali para um prédio ali de Genésio, que é na Barra de Genésio, ali na Alberto Maranhão, no final da Alberto Maranhão, né? Ali ele alocou aquele prédio e ali foi trabalhando, vendendo e crescendo, muita dificuldade. E aí quando os órgãos fiscalizadores começou a pegar, começou a chegar e Começou a crescer, começou chamar a crescer, atenção. Né? começou a chamar atenção. E ali justamente veio a fiscalização, veio naquela época era a vigilância sanitária, né? Ainda é hoje, né? E ali começou a fazer uma certa cobrança né? Nem banheiro tinha, a gente fazia ali as necessidades no banheiro, no mato, né? E nesse prédio não tinha banheiro, não tinha piso, não tinha nada. E justamente nessa época aí a fiscalização bateu, que a gente sabe justamente que às vezes essas coisas são importantes. E ali a gente começou a cobrar muitas coisas e benfeitorias, e papai chegou para a Genésio e disse, olha, vou precisar fazer reforma no prédio. Vou fazer reforma no prédio. E eu queria saber que essas benfeitorias, o que é que eu posso... Você vai bater no prédio e tudo? Eles, não, se você quiser fazer, você faz. O Genésio era muito ignorante, né? E não, você quiser fazer, você faz. Eu não mexo, não tiro um centavo. E ali papai ficou sem saída, né? Uhum. E ali papai também tem muito relacionamento. Aí veio um gerente do Banco Nordeste e disse, nós vamos fazer. A gente consegue uma linha de crédito para você. Faz um prédio como você tem que ter sua empresa. E ali papai, muito esforço, comprou justamente onde é hoje. Mas hoje a empresa tem 8.000 metros quadrados. Na época papai comprou um terreno com 630 metros.
e fez um galpão de 320 metros, se eu não me engano. Aí deu uma resinha aí. Quantos metros tinha o quintal onde eles começaram? Acho que não tinha 30. Olha aí. É benção, né? Sim, sim. E era 2 tanquezinhos. Era duas caixas de Brasilito. Sim. Comprava garrafa no lixo. Na lavava. época você tinha 8 anos, 9 8 anos. anos. E aí já ajudava, viu? É isso que eu ia perguntar. Quando que você começou a se envolver ali? O pai levava você por conta própria? Como é que foi esse envolvimento com a De empresa? manhã eu estudava, né? E à tarde mamãe não tinha condições. Nessa época estava bem complicada a situação. Não tem com que deixar. O jeito era levar para lá, né? Naquela época era tudo manual. Carimbava manual. Né? Era o carimbo Mossoró. Fazia os carimbos, carimbava. Era uma almofadinha e fazia. Aí carimbava o rodo. Tudo manual, aí no grude. Lá no grude. Né? E comprava garrafa. Tinha esse pessoal que coletava as garrafas do lixo, aí lavava. Né? Lavava e a gente reutilizava, né? E aí a gente mete tudo manual, entregava numa pampa. Uma pampazinha que o papai tinha. E aí a gente foi. Estamos falando aí finalzinho da década 90, né? Por aí? Isso. Década 90. Sou péssimo de data aí, mas foi mais ou menos isso aí. Mas assim, quando eu disse que ele tem muito a ensinar, é porque a gente, não vou falar, porque quem vai falar é ele, assim, mas assim, a empresa Marelux é empresa familiar e você vê o empenho de tudo. E aí, o sucessor, ele viu a criação, o esforço, e tudo isso aí, sem dúvida, é um negócio que a pessoa naturalmente cria aquela paixão, aquele amor. Vou pegar essa sua fala, me permita, para a gente puxar esse tema. O tema da sucessão. Certamente vários empresários em Mossoró já passaram por isso. Alguns estão passando e outros vão passar. As empresas, normalmente, as boas empresas, normalmente, elas vivem mais do que os donos. E deveria ser assim, né? Você não faz uma empresa para você ser teto dela. Porque se você é teto dela, tu morre, ela morre. Então, um negócio não deveria ser feito para isso. A empresa deve funcionar, ela deve seguir. Mas isso é muito bom para a gente falar em sala de aula. Sim. Outra coisa é como é que a gente faz isso acontecer. Como que eu preparo a segunda geração, terceira geração, e aí vai, as demais gerações. Esse é um processo que não é simples, ele é muito complexo, porque envolve vidas, futuros de pessoas, objetivos de vida de pessoas, e como fazer isso continua sendo um grande desafio, e vai continuar sendo enquanto tiver pessoas, porque nós não somos robôs, não é assim, papai é aquele empreendimento, então os filhos já vai seguindo mesmo. Não. Tem casos que enquanto o dono estava à frente, o negócio estava a 1000. Sim. Quando passou para a segunda geração, o negócio inclinou. Cai. Nessa cidade tem casos inversos, que quando a segunda geração assumiu, o negócio decolou. Enquanto que o pai estava lá, o negócio era um sofrimento, era um negócio, né? Há casos até dramáticos nessa cidade de pais, todo mundo vai lembrar, não vou dizer o nome, mas vai lembrar lá no passado, tirou a própria vida. Radamés, E depois a outra geração. Queria que você falasse, vamos falar sobre isso? E hoje eu conheço mais casos positivos, onde a segunda geração ali, os filhos Decolou tomaram de conta, decolou. Não sei se pela idade, né? Se lá atrás teve mais situações. Mas hoje eu presencio, eu conheço mais empreendimentos que saiu de um nível e está no nível superior depois do sangue novo, depois da segunda geração, né? No caso, seria a segunda geração, né? Isso. Porque o desafio maior não é na segunda geração, é na terceira geração. Terceira. Dizem aí as pesquisas que se você conseguir, na terceira geração, acertar, aí fica mais fácil para a quarta, para a quinta, tal, porque já criou tipo um sistema de transmissão, porque não é, a primeira para a segunda é difícil, porque o fundador ele teve um jeito de fazer, e na era que a gente está, o fundador da empresa que você está falando estava num outro tipo de negócio, num outro mundo totalmente diferente. Agora chegou uma dinâmica muito distinta, está mais fácil, porque as pessoas conseguem aprender mais rápido, têm acesso e tal, mas aprender algo não significa que ao aprender eu consigo transformar aquilo em resultado. Sim. Você pode só aprender.
eu falo isso na universidade, tem professores que aprenderam muito bem a estudar, fazer dissertação, mas ensinar até hoje ele não aprendeu. Ele só aprendeu como adquirir conhecimento. Repassar já é outra. Resumindo, é a teoria e a prática, né? É bem distinto. Você podia estar lá acompanhando sua mãe. Você estava vendo tudo que estava acontecendo. Mas a partir do momento que você começou a carimbar, aí você começou a viver a prática. E chegou um determinado momento que sua mãe não pedia mais para você carimbar. Você já sabia que precisava carimbar. Então, você pode falar sobre isso? Você pode falar um pouquinho sobre como é que é? Eu estou aqui justamente à disposição e adoro, né? Adoro falar um pouco das histórias, porque não existe uma fórmula correta. Né? Tem muitos especialistas aí que dizem que você não pode falar do seu negócio em casa. Que é justamente para ser, se você quer que todo o sonho de seu pai é ter seu filho ser sucessor do seu negócio, né? É natural isso. Todo o sonho do seu pai. Mas eu já aprendi. Cara, eu escuto muito, né? O cara que eu modelo bastante é o João Adib. Ele diz, rapaz, eu não falo do meu negócio em casa. Se você quer ter seu negócio, ter sucessão, não fale do seu negócio na sua casa. Porque se você estava falando, seus filhos estão absorvendo ali aquelas informações. Aí você chega em casa, rapaz, tá muito difícil, tá muito complicado. Aquele meu sócio lá, rapaz, aquele funcionário. Como é que você quer que seu filho ele se apaixone pela dificuldade? Ele só escuta o... Né? Então, assim, e hoje eu também vejo que toda empresa, ela tem 3 fins. Ou ela é sucedida, ou ela é comprada, ou ela é fecha. Tem 3 fins. Então, assim, hoje eu tenho 2 filhos, né? Onde a empresa também tem mais 2 sócios, que é minhas 2 irmãs, cada um tem 2 filhos. E assim, hoje a gente é muito certo. Cara, se der bem, se não der, a gente vende e aí vida que segue, cada um vai, porque sucessão não é fácil. Sucessão justamente ali é como costumo dizer, às vezes eu penso e boto um filho meu, né? Não, vou botar meu filho aqui como diretor aqui, porque meu sonho é lá. E às vezes não é o sonho do seu filho. Aí minha irmã bota, rapaz, eu vou botar também a minha filha aqui, porque você botou o seu, eu vou botar a minha também. E ali também a outra eu vou botar também. E aí naquela empresa com 130, hoje tem um mês 6 também com 5 funcionários, hoje tem 130, vamos pegar para segundo turno agora, para 150, 160. E aí justamente a empresa em constante crescimento. Então assim, aí eu boto meu filho, aí não se dá existe uma coisa que é casa, existe uma coisa que é empresa, né? Aí justamente, às vezes eu tomo uma atitude, minha sobrinha não gosta, aí já toma dor, meu tio fez isso e aí como é que vai ser? Mamãe, olha aqui, meu tio disse aqui, eu fui ignorante comigo, a mãe já toma as dores do filho, aí começa aquela coisa, aquele choque. Então assim, eu acho lindo quando justamente, até inclusive o João Adib, que o braço direito dele hoje é a sobrinha, né? Não é nem um filho, é a sobrinha. Então acho muito bacana. E eu entrego na mão de Deus, irmão. Entrego na mão de Deus, que se for, que venha, que se não for, também justamente eu não me preocupo com isso não. Eu me preocupo com agora, né? Mas me preocupo, mais vejo o futuro, mas também estou me preocupando com agora, né? Então assim, volto a dizer que quando eu tenho muitas histórias, né? Uma das histórias também, por que eu vim parar na empresa. Quando eu terminei o meu 2º grau, né? Aí eu disse, mamãe, eu quero trabalhar, já gostava de viajar. As minhas férias eram no caminhão, descarregando o carro. Me lembro que era o motorista, um senhor, que era um gordão, que era irmão do meu pai. E o carro saía com 370 caixas. Passava a semana todinha. Rodando com 370 caixas. Hoje o seu caminhão, nós temos esse caminhão de 370 caixas, não é o mesmo, né? Mas é a Mercedinha, né? 370, 400 caixas, carro de 4, 5 toneladas. Se ele carrega num dia de manhã, se de tarde ele não volta, já dá prejuízo, né? E o carro passava uma semana entregando. Então assim, minhas férias era viajando no caminhão, dormi muito em carroceria. Que gostava, né? Adorava. Subi escada, com 2 caixas nas costas. Fiz muito isso.
E justamente aí, terminei o segundo grau e disse, mamãe, terminei, tá aqui, eu vou trabalhar. E ela disse, não, eu não fiz filho para ser peão, não. Eu fiz filho para ser doutor. Quer vir para cá? Então você vai fazer vestibular para essa daqui. Então, hoje, como eu sou cristão, né, e hoje eu vejo o que Deus vinha fazendo na minha vida. E Ele estava me forjando. Então, assim, eu peguei e fiz vestibular. Né, eu fui um aluno disciplinado, nunca fui estudioso, mas disciplinado. Quando tinha aquela prova, eu passava 2 dias estudando. Então, assim, nunca fui reprovado. E quando eu terminei o segundo grau, aí fiz o vestibular para química, tinha nojo de química. E ainda adorava matemática. O ensino médio, a gente quando conhece a química no ensino médio, realmente a sensação é esse homem que inventou esse negócio. Essa tabela periódica. Só que aí justamente, aí é aquela coisa. Só que sua área, né, digamos, a área, né, que você estava ali. Puxou química. Aí puxou química. Aí eu fiz para química na UFRN e fiz para contabilidade na UERN. E eu, como adorava matemática, a porra da UERN foi excelente. E eu digo, lá na UFRN foi péssimo. E eu, crente certo, rapaz, vou passar aqui na UERN, aqui em Mossoró. Mas tentando, eu não sabia o que ia acontecer. Quando foi em novembro, também saiu os resultados, não passei na UERN e passei na UFRN Química. Não sabia... Só tinha de Natal uma vez, matuto. Como é que vai ser aquele negócio? Viaduto, vixe, como é que o carro... Aquelas coisas de gente de interior que não vai pra capital, né? Aquela multidão de gente, aqueles carros, como é que ia ser? Barulho. Mas eu digo, rapaz, com 17 anos, eu digo, mas vamos pra lá. Vamos pra lá, eu justamente nunca tive medo e bora. Aí não tinha nem onde morar. Acho que as aulas começavam em janeiro, final de janeiro para fevereiro. Uns 15 dias antes, onde é que você vai morar? Onde você vai morar? Naquela época a situação de mal a pior. Mal a pior. E justamente eu digo, rapaz, enfim, aí tem um primo meu que tava morando lá, primo distante. Não, aí minha tia, mamãe falando com minha tia disse, rapaz, Ailton tá morando lá. Rapaz, ele vai morar lá com ele, com Ailton. Rapaz, enfim. Foi embora, dar certo, aí falou com ele. Não, olha, o problema aqui é só que era um kitnet, era o quarto, a sala e o banheiro. E eu dormia ali na sala. Mas aí eu tinha um porém, era recém-casado. O rapaz, meu primo. Sim. E eu digo, rapaz, aí pronto, eu fui morar quando eu fiquei sabendo que ele era recém-casado. Aí eu digo, rapaz, como é que vai ser esse negócio? É desconfortável, né? Coisa meio... Aí outra dificuldade é que era ali em Petrópolis, para ir para o UFRN tinha que ser 3 ônibus. Tinha que acordar 4h30, 5 horas da manhã e pegar os ônibus, né? Mas ali justamente vamos fazer, né? Enfrentar. E ali, recém-casado, comecei a me incomodar, né? Eu ficava chato, porque o pessoal ir para o banheiro, eu tinha que passar debaixo da minha rede, né? E eu não me incomodava, não por passar debaixo da rede. Me incomodava justamente por ser recém-casado e justamente queria a privacidade dele. E tava ali um jovem querendo, né? Mas eu disse, rapaz, enfim, eu como sempre fiz um relacionamento e tem meu irmão justamente que também tinha uma pessoa lá, me colocou. Rapaz, você dá para você ficar num campus, na residência universitária dentro do campus, e acostado. É isso que eu ia dizer, pô, João, a residência universitária. Morei no campus 2. E acostado. Você sabe o que é acostado? Não sabe, não? Você sabe. Eu já morei na casa de estudante aqui em Mossoró. Eu sei um pouquinho que... Acostado é quando você vai morar sem... Porque ali tem as vagas. Eu também fui acostado. Sim. Tem as vagas. Eu não tinha vaga. Mas justamente as pessoas para universitários. E, por exemplo, tem pessoas que na metade do curso começam a ganhar dinheiro, né? E ali é para pessoas necessitadas. Como o papai ganhou, teve uma situação boa, porque você, quando passa na universidade, você dá entrada, e você dá entrada na universidade, né? Faz a matrícula, e você e se você quer morar lá nas universidades, você também dá entrada.
Só que lá na residência universitária existe um limite de vagas e também vai a ordem pelas... existe aquelas... O grau de necessidade. O grau de necessidade. Vai um assistente social na sua casa. Um assistente social na sua casa. Aí você dá a entrada, aí justamente a assistência social vai na sua casa. Como a gente morava numa casa boa que papai, né, teve condições antigamente e a situação estava difícil naquele momento, aí justamente foi cortado. Seu score, digamos seu assim, score né? foi lá para baixo, né? Então eu não passei. Aí justamente aí fui morar com meu primo. E é como eu volto a dizer, tem pessoas que na metade do curso já começam a ganhar dinheiro. Mas a ganhar dinheiro e lá é mesmo, você mora com o quarto lá era com 8 pessoas, né? Então era eu e mais 7, bem apertado. O banheiro se divide ali para 100. você tem que, você faz necessidade de coca, às vezes você pegava umas coisas estranhas lá. Estamos fazendo relembrar a casa do estudante aqui, vamos Enfim. Aí tem pessoas uma aventura, que mas é bom. Ali você faz alguns amigos, né? Até hoje eu tenho alguns amigos que... Na casa do estudante. Na casa do estudante. Encontrei com outro dia, eu olhei assim, rapaz, tu é fulano de tal, lá dali, você é o Radamés. Aí pronto, foi uma... E tem um detalhe importante, que é justamente essa, onde eu fui acostado, onde eu fui morar lá. Sim, aí volto a dizer, aí você dá a entrada, você não consegue, essas pessoas começam a ganhar dinheiro, justamente ele cede a sua vaga, sabe? Uhum. Ele fica os benefícios, ele não dá baixa lá, porque ele fica recebendo ele almoço, que a universidade também dá, só que aí ele também não vai dormir, mas ele fica aproveitando dos benefícios, das refeições, alimentos, essas coisas. Ele não vai dormir, mas enfim. E essas vagas, justamente, ele cede para o menino do quarto, né? Às vezes, pai, tem uma vaga aqui, vem. Pai, tem um amigo meu que tá precisando, tá... Não, tem um quarto aqui, tem uma vaga aqui, numa cama aqui, dá certo. Então aí, justamente, ele abre essas oportunidades, os meninos do quarto, né? E era escondido, justamente aí era escondido isso aí. E justamente a vaga que me botaram foi lá. Pai, tem uma vaga lá no 01, ninguém queria ir para esse quarto. Depois eu vou dizer por quê. Aí tem no 01, e eu digo, rapaz, você sabe, rapaz, onde me botaram eu vou. Porque lá saber se é 01, quando foi eu tô indo. Quando chegar lá, meu amigo, era 8 pessoas, era 6 maconheiros, um doido. Quando você entrava lá, tinha logo uma foto de um demônio desenhado. Tinha logo uma foto de um demônio desenhado. E enfim, ali eu digo, rapaz, não tem pra onde eu vou aqui mesmo. Não disse a mamãe que eu era muito, mamãe era muito... Não disse a mamãe, não disse a ninguém, eu digo, rapaz, aqui mesmo. E ali justamente nunca me envolvi. Eu costumo dizer que fumar maconha eu nunca fumei. Mas cheirar maconha. Tinha como evitar, né? Porque justamente eles tinham combinado, como era acostado, aí eles todo dia de noite, eles fumavam a maconhazinha deles. Aí era de 5 às 8. Aí das 8 eles liberavam o pessoal para entrar, né? Aí eles abriam, aí ficava aquela catinha de maconha, né? Enfim. Aí, minha amiga, você tinha que entrar. Aí você justamente, a gente entrava, às vezes eles prolongavam, às vezes eu não podia dizer nada, porque estava constado. Entendi que era 10 horas da noite, 11 horas eu queria entrar, 10, não, meu irmão, aguenta aí. Aguenta aí, enfim, eu digo, rapaz, eu vou dormir. Aí eu justamente eu entrava, enfim, aí eu ficava lá no meu quarto, lá, abria a janela, botava o ventilador aqui e ficava só cheirando. A maconha. Mas enfim. Você conseguiu terminar o curso? Terminei o curso, aí depois de 2 anos, enfim, aí consegui a minha vaga, muita insistência, tem uma pessoa lá que eu conversava muito, eu preciso, se eu tô, é porque eu preciso. Enfim, aí mudei pro 07, aí dali também já fui melhorando, conheci pessoas bacanas. Não estou querendo dizer das pessoas do 01, né, do menino lá, mas nunca mexeu comigo, os caras sempre foi gente boa. Fazia o mal só para eles mesmo. Fazia o mal só para eles. Muitas pessoas dali justamente hoje continuaram nos vícios, mas tem pessoas que saíram, enfim. Mas teve justamente ali, Deus estava me forjando e aquela questão justamente, o problema era com eles mesmo. Sim, sim. E dali justamente, Ana, quando eu quero dizer, é que eu tinha minha crença que mamãe dizia que
mamãe dizia, meu filho, comércio é hoje, não é amanhã. Olha, você daí vai-se embora. Não vem a volta, não. Só que eu volto a dizer, hoje é que eu sei o propósito que eu tinha na minha vida. Porque a situação da empresa era cada vez mais pior. E ali, eu já estava estagiando num laboratório, que esse laboratório era de químicos para a Petrobras, que era de tensoativos. E naquela época a Petrobras bombando e estourado, e, enfim, naquela época eu me lembro que pessoas já tinham amigos, eu estagiava nesse laboratório e já tinha canto certo na Petrobras, também dessas empresas terceirizadas. Na época, eu me lembro, na época era a pessoa, você volta aí 15 anos atrás, a pessoa ganhava 10 mil reais, fora os benefícios. Então já tinha um canto certo. Eu me lembro muito bem dessa época. Então, assim, meus amigos lá do laboratório estão indo para lá. E eu, não sei porquê, justamente, era maluco. Mamãe tinha aquela crença de mamãe dizer, meu filho, olha aqui a dificuldade, começa hoje e amanhã. Por outro lado, eu tinha os meus amigos, vamos para Petrobras, vamos para cá, vamos aqui que é o canto. E eu, não, maluco. Na época, 15 mil reais era aproximadamente o quê? 15 salários, viu, Ana? E eu hoje... passei por isso porque trabalhei numa empresa que fazia recrutamento e os motoristas, era a empresa que eu trabalhava, uma transportadora, a Zé Agostinho, que eu mando um abraço aqui para Eduardo, e a gente passava esse problema direto, porque a empresa, o mercado inflacionou o salário dos motoristas e quando a gente oferecia um valor, eles diziam, não, isso aí eu ganho 5 vezes isso aí lá na... Só que lá era tipo 24 horas e tal, a qualidade de vida era um pouco meio... O carro tava no vapor, todo... Aí alguns às vezes queriam ganhar um pouquinho menos para poder... Eu quero ir para casa, eu quero tal, enfim. Eu me lembro muito bem dessa época que tava muito, todos os cargos estavam inflacionados. Os salários estavam inflacionados. Desculpa, pode... E aí também tá assim, aí eu digo, rapaz, é aquela questão, né? Hoje você é o que é hoje para as suas decisões, né? E ele decidia, eu tinha um propósito, né? Que era de estar na Marilux. E ali eu me formei, no último ano justamente fui adolescente, né? Justamente tinha ali, eu tinha estágio, de noite eu dava aula. De noite eu dava aula. Então assim, comecei a ter, já ganhar meu dinheiro. Eu sempre fui uma pessoa que tinha minhas mesadas e sempre economizava, guardava. E dali em diante também terminei a faculdade. Tive 3 greves. 3 greves. A universidade sempre tem essas histórias. Aí dali também terminei, voltei para Mossoró. E aí justamente a situação da empresa também de mal a pior. Mas ali tinha um irmão meu que, né, dois, que sempre Inavan, né? E tinha Ivan que sempre também nos apoiava. Inavan justamente na questão financeira, ele era médico, e justamente diz, papai. Sempre papai fazia empréstimo no nome dele, enfim, comprava a cama no nome dele, e ele que terminava pagando, ele terminava pagando. E papai justamente misturava faturamento com lucro, papai era centralizador, não escutava ninguém, adorava andar com o bolso cheio de dinheiro, né? O negócio dele lá. Isso era um símbolo na época, né? Pra ele era, a gente assim, aí pegava, bebia com os funcionários, e aquela coisa toda. E também terminou, mas hoje papai é benção. Papai hoje é uma maravilha. E sem falar de mulheres que tem na vida, mamãe sofreu muito, e eu via tudo aquilo lá. Mas enfim, sofreu muito. E justamente aí foi quando eu voltei de Natal, e peguei aquela situação, e justamente eu me lembro que meu irmão dizia, Júnior, dessa vez não tem como levantar, porque já tinha passado por 2 crises grandes. Certo. Né? E ali a terceira, e eles, Júnior, eu tava chegando, e eles, Júnior, dessa vez não tem condições não. Não tem condições nem de fechar a empresa, porque não tem condições de pagar os funcionários. E com essa mensagem, nem que fosse hoje, eu dizia, não, meu amigo, vamos trabalhar a cada dia, todo dia aqui. Todo dia e Deus vai abençoando. E ali a empresa justamente foi trabalhando todo dia. E ali justamente foi resolvendo os problemas. E ali foi chamando os fornecedores e dizia, meu irmão, a situação da empresa está desse jeito. E não devo, não nego. A gestão do meu pai era assim. Agora a gente está assumindo a empresa para fazer diferente. Se você puder pegar essa conta e botar do lado
e começa a abrir um novo crédito. E a gente, com esse nova conta aqui, pagando um pedaço da outra, eu lhe agradeço. Se você também não puder, então você vai ficar pro final da fila. Eu dizia logo. Você foi transparente, jogou, né? Eu tô aqui. Infelizmente, as cartas na mesa não e tem dizer o que crédito. pode, né? Não temos crédito. E ali também tem alguns aceitaram, outros não, e ficou no final da fila. Se quiser ir para a justiça, pode ir. Porque a empresa também não tem Não nada. tinha como pagar, né? Então, Tá pipocada De de dívida. dívidas. E, enfim, não tem o que fazer. Mas justamente é uma coisa que está na trabalhar. boa gestão, trabalhar. E ali justamente alguns fornecedores apoiaram. Estamos até hoje. Outros não apoiaram. A gente resolveu depois. E aí justamente hoje a Maluz é o que é hoje, né? Tem, né, o Nordeste, 140 bom, pessoas. fala um pouquinho de como é que ela está hoje, em termos de, né, de expansão, de mercado. Vamos lá, Ramedes. Hoje, até semana passada, eu fui a Recife, né? E hoje o cenário hoje você vê que as grandes empresas, né, como Açaí, Mateus, Atacadão, elas vêm tá tomando tudo, né? Vem vindo com força. O Mateus aí também tem a terceira maior potência aí do varejo do país. Vai vir com força, não tem quem segure eles. Abriu capital, muito dinheiro. Então, assim, é questão de tempo. E eles precisam também a expansão deles é todo o Nordeste. Então, Rio Grande do Norte, não é porque Rio Grande do Norte é pobre, não. Ele tem que vir. Então, assim, é só questão de tempo. Então, hoje nós estamos no Atacadão, nós estamos nos Açaí, estamos no Mateus. Semana passada eu estava lá em Recife. Fechamos com a maior lá do Pernambuco, que é o Novo Atacarejo, uma rede lá regional, que inclusive agora o Mateus comprou, né, de 28 lojas, e nós estamos lá também. Então hoje eu considero hoje a Maluz as 3 maiores empresas do estado. Hoje a Maluz a gente está entre as 10 maiores do Nordeste. Isso eu não estou querendo envaidecer. Não estou querendo envaidecer. Resultados, né? Estou querendo dizer justamente que é uma empresa que vinha de fundo de quintal e hoje chegar justamente onde está. Fácil não. Tá sendo. Agora é fácil não, mesmo. Hoje Nunca foi, nunca será. Desafiador. Eu costumo dizer que nem é fácil nem é difícil, é desafiador. E a fase do crescimento, meu irmão, costumo dizer, é onde justamente existe, costumo dizer, é como um videogame. É uma nova fase que você A nem fase sabe. 1, fase 2, né? A gente jogava videogame, PlayStation, PlayStation não, era Nintendo, né? Aí Nintendo era fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. E cada fase vai ficando mais difícil. Sim, porque você não conhece, é novo, né? É novo, meu amigo. Então, assim, existem fases que, cara, você diz, rapaz, como é que eu vou passar dessa fase? E é justamente, Deus, é a resiliência, é aprender que justamente não é fácil. É aprender que com os grandes, que os caras, todo de uma decisão, qualquer decisão que ele toma, justamente, ele tem que ser justamente perspicaz. Então, assim, eu volto a dizer hoje, aí hoje consultoria, toda empresa precisa de consultoria. Ela precisa também interrogar as consultorias, não é porque a consultoria diz. Justamente tem que estar lá. Acompanhamento, né? Interrogando, perguntando por que isso é assim. Então, assim, eu volto a dizer, meu irmão, quando você vai dizer, não tem uma forma correta. É uma coisa que tem que ter resiliência. Resiliência é você respirar na hora de respirar, é você tomar decisões corretas, baseadas justamente em princípios bíblicos. Hoje eu sou um cara que justamente leio a Bíblia diariamente, não é constante, diariamente eu lendo a Bíblia, aprendendo. Uma coisa que eu vejo justamente é aquela questão, hoje você vê muita questão de pessoas aí que dizem, rapaz, hoje o cara ser gestor tem que ser psicólogo, tem que formar em psicologia, de certa forma. Tem que ser um pouco psicólogo, porque entender pessoas, As pessoas estão não é mais chefia. Nós temos que se preparar agora para a nova geração, que já está tendo a nova geração Z. E essa geração é um formato diferente. Você já tem eles lá na empresa? Tem também. Então, assim, é um pessoal que justamente não quer horário, é mais produtividade. São pessoas justamente que... E nós, gestores, temos que se preparar. Sim. Se preparar para essa nova geração.
Então, que hoje você se vê, é muito hoje da reclamação dos empresários hoje. Rapaz, a mão de obra está difícil. Mão de obra está difícil, mas o que você está fazendo para justamente lá? Porque gente tem. Gente para trabalhar tem. Sim. Mas justamente, de certa forma, é manter essas pessoas lá dentro. Uma das coisas que eu estou implantando na empresa. As empresas hoje, atual, ela só tem DP, departamento pessoal. Hoje também existe nas empresas que estão performando aí, RH estratégico. Isso. Que é liderança, é formação de liderança, é dar exemplo, Programa de formação de liderança constante, isso mesmo. Então, assim, nós gestores, nós empresários, temos que aprender essa nova geração. Sim. Lidar com essas pessoas. Porque, como eu disse, eu não tenho um plano B. Tem um plano A, eu vou ficar só reclamando. Não, meu amigo, eu tenho que me mexer. Ontem teve, inclusive, estava com reunião com a gerência das empresas do município, né? Certo. Sou péssimo de nome, mas E eu conversando com ele sobre isso, que justamente a prefeitura está querendo incentivar, justamente como o nosso prefeito, o Aço, é empreendedor, ele está querendo justamente chegar nas empresas, o que é que está precisando justamente para fazer. Ele digo, olha, são duas coisas, é profissionalizar a mão de obra e justamente não precisa também só a mão de obra, não, tem que profissionalizar também os gestores. Capacitação dos gestores, porque tem pessoas que ainda estão com aquela cabeça de chefia. De chefe. Não é só chefia, tem que ser líder mesmo. Isso mesmo. Bom, o papo está excelente, né? Muitas lições, muito aprendizado e certamente ainda tem muito conteúdo. Nosso tempo está chegando ao final. Queria agradecer aqui esse bate-papo e deixar aqui nas suas palavras finais, suas considerações finais do nosso encontro de hoje. Muito bacana esse projeto de vocês. Continue. Também tem essa questão de pegar pessoas que todos nós temos o que ensinar. Né? Sim, todos nós temos o que ensinar. É meu segundo podcast, né? Gostaria de agradecer. E eu volto a dizer que justamente eu agradecer pelo convite. E dizer a você que ainda não tem um caminho, né? Acaba que a pessoa que não tem um caminho definido, qualquer caminho serve. Né? Então tem que iniciar pelo que você quer da vida. Quer decidir. E eu volto a dizer, tudo dá certo. Com Deus na frente, meu amigo. Amém, isso mesmo. Resiliência e um trabalho, tudo dá certo. Você vê hoje, eu quero fazer, eu sei fazer empadinhas. Você não precisa ter um negócio para ter empadinhas. Em casa você faz, bota no iFood, cadastra no iFood ali, você vende empadinhas. Você tem que ter renda extra. Tem que ter justamente as pessoas, eu costumo dizer que tem que ter um negócio certo e quer fazer umas coisas extras. Tem que ter as rendas extras. Então assim, hoje existe a internet, existe muitas coisas para fazer, tem que ser diferente. Então é isso que eu digo a vocês, tudo dá certo, meu irmão. Agora tem que ter Deus na frente e resiliência. E com a força do trabalho, tudo dá certo. Amém. Excelente. Excelente. Vamos para o intervalo e a gente volta daqui a pouco. Do RN Só TCM, a única internet originalmente potiguar que conecta o estado. Do mar ao sertão, a TCM está em quase 20 cidades do Rio Grande do Norte, se conectando de verdade com a nossa gente. Com a TCM, você tem mais velocidade e estabilidade com internet 100% fibra ótica. E ainda, TV com mais de 115 canais, incluindo o canal da TCM com notícias da região e entretenimento. E streaming com o TCM Box, o aparelho que transforma a sua TV em smart, onde você pode pausar e voltar a programação quando quiser, mas a nossa conexão vai muito além. A TCM faz de tudo para que você tenha sempre a melhor experiência com um atendimento humanizado e assistência técnica rápida e eficaz. Vá até a loja mais próxima de você ou assine pelo telefone 84-3315-0710. TCM Telecom, sempre à frente com você. SAMU 192, boa tarde. Oi, o que aconteceu na cidade aqui na rua? Tem gente ferida. O 192 do SAMU não é para brincadeira. Uma ligação falsa atrapalha nosso trabalho e pode custar a vida de outras pessoas. Não passe trote nem congestione a linha. Só chame o SAMU em caso de emergência mesmo.
Fale com seus amigos e o pessoal de casa sobre o uso correto do 192 e seja um defensor da vida junto com o SAMU. Muito bem, você está acompanhando o programa Sertão Inovador. Nós ficamos muito felizes por estar trazendo conteúdos e conexões que sejam relevantes para você. Agora nós queremos falar de um assunto que, para nós, é inovador, é algo que tem sido necessário e, para isso, nós trouxemos aqui o seguinte tema. Você já ouviu falar de um advogado do homem? Alguém que se posiciona para defender o homem? Como assim? Talvez você se pergunte assim, como assim defender o homem? Será que esses homens precisam de algum tipo de defesa? O que é que está acontecendo que o homem está precisando de um advogado? Para falar sobre esse assunto, Damasceno, um profissional da área, vai estar aqui conosco falando sobre esse assunto. Então vou pedir que ele se apresente e aí a gente vai batendo um papo aqui. Obrigado pela sua vinda, Damasceno. Não, eu que agradeço, Radamés. Eu me chamo Damasceno, sou advogado, tenho atuado há quase 7 anos na advocacia. Sou filho natural de Mossoró, né, o famoso moçoroense da Gema, norte rio-grandense. E a minha atuação como advogado hoje tem um nicho específico que é a defesa do homem. Existem várias situações em que o homem precisa de uma defesa especializada e essa defesa especializada pode e deve ser desempenhada por um advogado especializado na defesa do homem. Muito bom. Eu vou pedir que você depois vá abrindo assim, quais os casos, né? Eu estou curioso aqui para saber esses casos. Eu acho que qualquer homem, bom senso, que lê um pouco, que estudou alguma coisa, já percebeu que tem algumas coisas estranhas acontecendo na sociedade que para o homem ele fica, tipo assim, aquela pergunta, ele para pensar se deve fazer ou não, ele não sabe explicar às vezes o porquê daquilo, mas ele fica meio temeroso. Nas relações de trabalho, isso acredito talvez tenha. Eu queria que você pudesse falar um pouquinho nas relações civis também, até familiares. Sim. Aí. Deve ter alguns casos, eu queria que você pudesse elencando alguns casos, a gente vai batendo um papo. Pode ser assim? Sim, já? tranquilo. Fica à vontade para a gente ir conversando sobre isso. Em primeiro lugar, um esclarecimento muito necessário para vocês que estão me entrevistando e para toda a nossa audiência. É que defender o direito do homem não significa acusar a mulher, ou a criança, ou adolescente, ou idoso. Defender um direito não significa acusar outro. Boa. Isso é importante. É algo que tem que ficar muito bem esclarecido. As nossas legislações, e eu falo no plural, faço questão de falar no plural, porque há uma crescente de leis e de normativas, né, de ações voltadas para a defesa dos direitos da mulher, que é louvável. Nós reconhecemos a importância do tema da defesa das partes que são hipossuficientes, que são vulneráveis. Reconhecemos a necessidade de haver mecanismos de defesa para as mulheres que enfrentam situações adversas. Da mesma forma, também reconheço que há necessidade de haver uma defesa técnica e especializada para os homens que sejam vítimas, por exemplo, de uma falsa acusação, que pode acontecer. Existem vários e vários casos em que é acionado o mecanismo do Estado, existe hoje toda uma estrutura para a defesa daquelas mulheres que precisam, né, desse tipo de apoio, de ações governamentais voltadas para resguardar seus direitos e integridades, mas, infelizmente, há momentos em que essa estrutura, esse poder estatal criado e desenvolvido para defender as mulheres que realmente necessitam, que enfrentam situações adversas, há momentos em que essa estrutura ela é acionada de forma indevida, quando, na verdade, não há uma situação de violência contra a mulher ou violência doméstica, ou existe uma determinada situação que, porventura, tenha sido mal compreendida ou tenha sido disseminada de uma forma distorcida. Eis aí a necessidade de haver uma defesa específica para resguardar a integridade e os direitos e garantias fundamentais também do homem. Porque, enquanto ser humano, de acordo com o nosso ordenamento jurídico,
Tá lá, o início da nossa Constituição prevê a isonomia, a igualdade, sem distinção entre homens e mulheres. Então, isso quer dizer que, muito embora existam algumas situações que demandem realmente do poder público um olhar, né, voltado especialmente para a situação feminina, existe também, em várias situações, um dever de respeitar essa isonomia, essa igualdade, para que não haja nenhum desequilíbrio, né, para que a busca por preservação de um direito não acabe ocasionando o sacrifício de outro. Os extremos são muito perigosos. Muito bom. Dentro dessa busca do direito, eu tenho uma percepção que, assim, buscar o direito é normal em qualquer sociedade que se preze por verdade, né? Que busque uma verdade. E a ciência sempre foi, eu vou pegar aqui um contexto, porque nós estamos numa fase que houve muita mudança, né? Hoje, narrativa às vezes ganha status de ciência. E uma defesa subjetiva se torna às vezes como se fosse algo concreto. O subjetivo passou a ser concreto e a opinião passou às vezes a ser uma verdade ou às vezes um crime, enfim. Nessa turbulência de mudança que a sociedade está, há pouco tempo atrás a ciência, não vou dizer pouco tempo, um pouquinho mais de tempo, era normal todas as áreas científicas buscar a verdade, buscar o correto, buscar a referência, buscar o padrão. Onde está a verdade? Então, busca-se sempre aquela coluna para que você possa até comparar. Ao longo do tempo começou a ter uma mudança, né? Tem até um autor francês, o Zygmunt Bauman, que ele fala da sociedade líquida. Líquida. E ele tem vários livros que ele foi mostrando, o amor ficou líquido, as relações ficaram líquidas, e ficou tudo líquido. E essa liquidez, para ela continuar como tal, tem que deixar seguir. Na hora que alguém se coloca como alguma determinação, alguma coisa mais fixa, ela vira meio que um empecilho para o líquido, que ela não está indo, ela se colocou como... E aí... Se posicionou, isso acaba gerando um desconforto para aquilo que virou líquido. Não, deixa fluir. O Zygmunt Bauman ele aborda isso de uma maneira interessante, porque ele trouxe à tona essa questão da liquidez social. Então, na biologia, por exemplo, que são leis, eu estou usando aqui alguns exemplos da ciência tradicional, elas têm definições claras do que é e o que não é. E aquilo ali não dá para ser líquido, simplesmente ela fixa e acabou-se. Nas ciências sociais, ciências humanas, houve um pouco mais de flexibilidade e talvez seguiu mais essa, digamos, essa interpretação moderna das coisas. Eu me pergunto, esse contexto é para me perguntar. Você, ao se posicionar como um profissional de defesa do homem, você passou por algum tipo de situação de desconforto ou isso está sendo encarado como normal? Realmente precisa se levantar essa patente e evidente lei de direito do homem ou não? Qual é a sua... Qual foi a motivação, né? Assim, que lhe levou a tratar esse assunto. Pronto, vou falar um pouco sobre a minha motivação e vou falar também sobre a existência da oposição. Né? Tá. Até pareceu um pouco redundante porque rimou, né? Uhum. Vamos lá. Qual é a minha motivação? Eu entendo, como advogado, uma das primeiras lições que nós aprendemos na Faculdade de Direito, embora não haja consenso sobre o que é de fato justiça, sobre um significado específico, oficial e atemporal do que é justiça. Mas nós temos lições iniciais sobre justiça. Você dar o que é devido a quem seja devido. E como advogado, eu entendo que é devido dar uma assistência, uma defesa para o homem. Por quê? É devido que o homem que sofre uma falsa acusação tenha meios eficazes de se defender. Isso porque nós sabemos que, de acordo com a nossa jurisprudência hoje, a palavra da mulher vítima, ela tem um peso maior, tem um peso probatório maior, né? Até há casos em que você tem um confronto, uma valoração de peso de provas dentro de um processo e o julgador, o magistrado, ao analisar esse processo, ele vai valorar
né, qual é o peso daquela prova. Você tem aqui prova documental e prova testemunhal. Nesse determinado caso, o que é mais importante para esse processo ou o que me aproxima como julgador da verdade para as partes? Pronto. Isso é mais ou menos um contexto de como acontece os problemas envolvendo essa valoração. O nosso Superior Tribunal de Justiça, entendendo o cenário de fragilidade de várias mulheres, principalmente no ambiente doméstico, né? Há situações em que realmente não é fácil comprovar a ocorrência de um determinado fato, porque é só você e uma determinada pessoa. Então, deu-se uma voz maior para o depoimento da vítima. Então, hoje, de acordo com a nossa jurisprudência, a palavra da mulher ela tem um valor processual maior, né, nessas causas envolvendo acusações de violência doméstica, do que a palavra do homem. Porém, eu entendo que há que se tomar cuidado para que não haja exageros. Porque mesmo valorando mais a palavra da mulher do que a do homem, temos que nos precaver dos excessos. Né? Não pode haver um excesso para que um direito de um determinado A não sacrifique o direito de determinado B. Eis aqui um resumo da minha motivação como advogado. E a outra parte seria a respeito da oposição. Sim, existe muita resistência por algumas parcelas, né? Alguns grupos de indivíduos que pensam diferente, que têm uma determinada ideologia, que não aceita que o homem possa ser defendido, que não aceita que o homem possa ter um advogado especializado para defendê-lo. E num ambiente democrático, como é o nosso no Brasil hoje, isso é absolutamente normal. Pode acontecer, é normal, cada um expressa a sua opinião. Né? Você está me entrevistando aqui, pode ser que eu tenha um ponto da minha resposta que você não concorde. Mas isso não vai afetar em nada o nosso programa. Verdade. Você, enquanto entrevistador, pode fazer uma determinada pergunta e que não era o que eu esperava. Mas isso não vai afetar o meu trabalho, não vai afetar o seu trabalho. Então, até pegando um gancho a respeito do Bauman, né? O Bauman ele dedicou boa parte da sua obra, dos seus esforços, para a liquidez das relações sociais, né? Como, por exemplo, hoje, na época dos nossos pais, dos pais de vocês e dos meus avós, existia uma questão de honra envolvendo a palavra de um homem, não é assim? Sim. Se um determinado indivíduo fizesse um negócio, né? Chegava a dizer, não precisa de papel, do homem só quer a palavra, né? Verdade. A assinatura sou eu que estou dizendo, tá aqui um fio do meu bigode, né? E assim por diante. Com o passar do tempo, esse valor, né? Ele foi deixando de ser intrínseco ao cidadão. O cidadão foi perdendo essa qualidade e a sociedade respondeu de uma forma diferente. Hoje se prefere mais os contratos e as assinaturas, reconhecimento de firma, né? Certificado digital, do que apenas uma promessa verbal. O que é que isso indica? Isso é a liquidez que a sociedade caminhou, né? Caiu dentro dessa liquidez. Não sei se há como reverter essa situação. Porém, nas relações familiares, existem determinadas situações que, com o passar do tempo, foram se agravando e gerando uma determinada liquidez, né, na imagem do homem diante da sociedade. Não estou negando que há casos reais de violência doméstica ou violência de gênero, qualquer outro tipo de situação adversa. Porém, não podemos generalizar. Não é possível, com base em um acontecimento ou na conduta de um indivíduo, responsabilizar ou penalizar os demais indivíduos, os demais integrantes da sociedade. Sim. Então, você que é um homem de bem, com uma boa formação sólida, moral, tem princípios, tem bons costumes, anda e se comporta de uma determinada maneira, jamais vai agredir uma mulher, você não pode ser penalizado, nem a sua imagem pode ser penalizada por causa de um determinado ato que tornou líquido a imagem do homem na sociedade. O que é que fez a liquidez alcançar a imagem do homem? Foi justamente os casos em que realmente acontece, né? A violência doméstica, realmente acontece os abusos. Porém,
eu entendo que a oposição, muitas vezes, ela é um combustível para o nosso impulsionamento. Mário Ferreira dos Santos já publicou, né, a respeito da filosofia da crise. Então, a crise, ela também tem um local, um lugar de destaque na sua carreira. Muitas vezes é a oposição que lhe impulsiona. Faz sentido. A oposição tenta lhe cercar de uma forma. Vocês estavam falando aqui de pedra e de água, né? Você falou de... Pronto. Lao Tzu já dizia isso há milênios antes, não é verdade? Lá na China imperial. Se você tem uma pedra, o que é que a água faz? Vai ficar batendo de frente? Não. Ela vai contornar. E passa e segue o seu caminho. Segue o caminho. Doutor Damasceno, além dessas situações nas relações familiares, certo? E nas relações trabalhistas, como é que isso ocorre? Né? A gente sabe que, às vezes, o homem se excede numa relação trabalhista e não trata, principalmente a mulher, com o seu devido respeito. Mas também... O contrário, né? O contrário acontece. Como é que isso pode ser... Vamos lá. Comentar. O ambiente de trabalho, ele também é um ambiente de interação entre homens e mulheres, né? E por ser um ambiente de interação entre homens e mulheres, é importante que o empresário, você que está nos assistindo, o empreendedor, industriário, que administra empresas, que tem a sua empresa, é um negócio de pequeno, médio porte, você sempre está ali, acompanha muita coisa, mas o seu negócio já pode ter crescido ao ponto de você não estar todos os dias ou todos os horários lá. É importante que você mantenha contato com um advogado de defesa do homem para orientar a sua parcela masculina de colaboradores. Por quê, Radamés? Porque, Jansen, um dos meus trabalhos é a orientação, é a advocacia consultiva. É importante. Então, muitos clientes, eles procuram um advogado para um litígio, né? A advocacia litigiosa. Quando já tem um problema, já aconteceu, a coisa já explodiu e vamos tentar fazer uma contenção de danos. Mas pode ser feito e deve ser feito um trabalho de conscientização. E é importante que o empresário ele conscientize, né, os seus colaboradores para evitar possíveis alegações de situação de abuso, né, envolvendo assédio moral ou até mesmo assédio sexual dentro das empresas. Isso. Porque determinado colaborador pode agir com uma determinada conduta que venha a ferir a dignidade moral ou sexual de uma determinada colaboradora. Sim. Infelizmente pode ser que aconteça. Mas, importante também destacar, havendo a formalização de uma acusação de assédio moral ou sexual no ambiente de trabalho, é importante averiguar o que realmente aconteceu, né? Se se trata realmente de um assédio moral, sim ou não. Vou dar um exemplo. Determinado colaborador que tem uma função de destaque, porque é um gerente, é um supervisor, um encarregado, seja qual for a nomenclatura que você utilize na sua empresa. Ele administra, né, o trabalho de outras pessoas. E muitas tarefas, muitas coisas, ele vai, chama ali, fulano, por favor, faça isso para mim, fulano, por favor, faça aquilo. Mas devido à velocidade com a qual a logística de muitas empresas funciona, nem sempre ele vai lembrar de pronunciar a palavra por favor, né? Por favor, se ele falar 200 vezes com uma pessoa, é impossível que ele repita 200 vezes por favor. Mas isso não significa que ele está explorando, né? Que ele está humilhando determinado ou determinada colaboradora. Então tem que se averiguar se realmente é um caso em que houve um assédio moral ou houve uma má interpretação. Como também, por exemplo, a questão de assédio sexual. Existem casos em que realmente acontece importunação sexual, assédio sexual. Nós não estamos aqui descredibilizando os casos reais que acontecem, precisam ser combatidos. Com certeza. Mas estamos promovendo a defesa e a conscientização dos homens que possam ser acusados de assédio sexual no ambiente de trabalho, mas de forma indevida. Indevida. Né? Porque imagine você que tem um colaborador
que num determinado momento, ou porque bateu uma meta, ou porque conseguiu uma grande conquista e está celebrando ali com outros colaboradores, e apenas por uma questão de convivência, de ambiência, ele chega para uma determinada colaboradora e diz assim, meu amor, assim, assim. Corriqueiramente, essa frase é utilizada no comércio, na farmácia, na escola, no hospital. Vocês entendem, por lógica, por uma questão de lógica, que isso não é o suficiente para gerar uma situação de assédio sexual ou importunação sexual. Mas eu pergunto, alguém pode usar isso? Se a pessoa que ouviu esse elogio entender no seu modo de ver, entender, né, no seu pensamento, na sua ótica, que teve a sua dignidade sexual ferida, atacada, por causa disso. Isso pode vir a ter aí um problema. Isso pode acontecer. Nós teremos um caso de uma pretensa acusação de importunação sexual ou assédio sexual no ambiente de trabalho e que vai precisar, vai demandar uma defesa mais do que especializada para poder defender esse indivíduo. Queria aproveitar essa oportunidade. Você falou isso aqui, você disse duas palavrinhas que eu me lembrei de uma experiência aqui no centro da cidade, que às vezes eu acho que quem passar por lá vai escutar. Você falou assim, dizer meu amor, e você falou, dependendo da ótica, aí eu me lembrei. Se você passar ali no centro da cidade, naquela região das óticas, o que mais tem é vendedor chamando as pessoas de meu amor. A primeira... Vamos entrar, meu amor, aqui, né? Vamos entrar. Tá? Eu nunca fui tão amado passando naquelas calçadas naquelas do centro. regiões. E não quer dizer que as pessoas, aquelas meninas estão fazendo nenhuma, né? É uma maneira cortês, forma educada, né? Agora, mas parece que o inverso é um pouquinho já diferente. Pode ter algum problema. Eu queria trazer talvez algum caso concreto que eu andei percebendo, concreto no sentido assim, que eu já vi pessoas falando dos homens, alguns casos. Por exemplo, já escutei alguns empresários, alguns colegas de trabalho dizer assim, rapaz, eu não entro mais num elevador com uma mulher. Não entro. Se eu entrar, entrou uma mulher, ele sai. Aí eu queria trazer essa sua leitura no sentido, quer dizer, nós estamos chegando nesse nível porque algumas pessoas falam, rapaz, como é que eu vou... Claro que ali pelo menos tem a câmera, né? Lá dentro tem uma câmera, mas eu entro no ambiente. Infelizmente não estamos chegando, já chegamos nesse nível, porque se for um elevador que tenha realmente pelo menos uma câmera, ele vai ter algum indício de prova para poder se defender. Mas se não tiver um ambiente de câmera, se não tiver pelo menos uma câmera, ou se não tiver pelo menos um terceiro que também esteja próximo, né? Se caso haja uma acusação de assédio sexual, de algum tipo de violência sexual, se ele não tiver pelo menos uma testemunha, pelo menos uma gravação, ele vai estar em maus lençóis. Então esse é o motivo Isso é preocupante. Esse é um dos motivos porque o homem anda tão preocupado, né? Não estamos aqui determinando, né, ou incentivando, dizendo que, porque se você entrar no elevador, apenas você é uma mulher, vai acontecer uma falsa acusação. De forma alguma. Não. Seria muito irresponsável falar uma coisa como essa. Mas o homem que vai entrar no elevador, ele tem esse receio. Eu escutei algumas pessoas já falando isso. Aí eu comecei a me perguntar, tem alguma coisa estranha, na sociedade que... Daí a gente começa a perceber, não sei se... também já escutei algumas coisas nesse sentido, dos relacionamentos. Cada dia, homens não estão querendo entrar em relacionamentos por múltiplos motivos que ficam numa preocupação de... E aí eu pergunto, passo aqui para você, que você é cara dessa área jurídica, que orientação você daria, que sugestão, como é que isso pode ser tratado de maneira mais saudável? Porque se isso continuar do jeito que está, a impressão que eu tenho é que vai ficar ambientes bastante insalubres e a mulher e os homens vão perder no fim das contas, porque, né, não vai ter mais nem amizade, não tem mais amizade, a pessoa não pode nem apertar a mão da outra, enfim, está ficando meio complicado assim. Nós precisamos entender os relacionamentos e as mudanças de relacionamento como um fenômeno social. Verdade. A forma que namorava-se há 100 anos atrás é totalmente diferente da de hoje. Era praticamente um namoro, né, que em muitos casos não existia namoro, era apenas ficava apalavrado que ia haver um casamento, determinado patriarca, chefe de uma família, palavrava com um determinado chefe de outra família. E ali eles casavam, sem nunca ter pegado e segurado um na mão do outro, sem nunca ter beijado, sem nunca ter passado um momento a sós, sequer, né?
uma distância mínima ali de 2, 3 metros. Sob supervisão. Para ser feliz, sob supervisão. É. E com o passar do tempo, houve o namoro mais próximo. Depois, com o passar do tempo, houve, principalmente na década de 60 e 70, né? Houve uma grande liberdade em questão sexual. E hoje a sociedade ela vive um momento em que muitos homens estão preferindo não se relacionar de forma séria, não assumirem compromisso. Cada indivíduo tem a sua motivação. Os que não querem e os que querem têm também as suas motivações. Porém, os que não querem têm se queixado muito a respeito da legislação em defesa da mulher, que em muitos casos acaba sendo muito severa contra os homens. Ele tem medo, existem homens que têm medo de se relacionar de forma séria, de morar com a sua namorada, né, de assumir algo a mais do que um simples namoro, porque ele não sabe se vai enfrentar uma situação de uma medida protetiva. Os motivos, ele sabe por que ele não quer. Doutor, eu me lembrei agora, né, sobre a questão de como conciliar essas relações dentro de uma academia. De repente a gente entra numa academia, a gente sabe como é que são as indumentárias, tanto dos homens como das mulheres, aquelas roupinhas, né, bem provocantes e tal, bem modeladas, vamos dizer assim, e tem homens que não encaram isso com muita naturalidade, se arvoram e chegam mais junto, né? Então eu pergunto, a gente pode chamar de provocação, às vezes a mulher não está nem querendo provocar, porque ela está acostumada a se vestir daquele jeito, mas ela está se vestindo de uma forma que, de certa forma, provoca alguns homens, né? E se o homem chegar e tomar uma atitude que não condiga com a realidade, ela pode, estando naquelas indumentárias, naquela situação, ela pode recorrer sobre os direitos dela e vice-versa também? Olha, a situação é complexa. É bem complexa. A pergunta também. E exige uma resposta a um nível de complexidade alto também. Mas eu vou tentar sintetizar uma resposta para isso, né? Dentre tantas variáveis, porque aí há um mix de relatividades. Só abrindo um parênteses, porque a gente sabe num ambiente de trabalho é uma coisa, essa situação, né, do direito do homem no ambiente de trabalho é uma coisa, em casa é outra, mas numa academia, como elas estão hoje, que eu não estou fazendo nenhuma crítica à academia, nem nada, não. De acordo com... Mas que há esses... De acordo com o nosso direito brasileiro hoje, né, de acordo com a jurisprudência, que é a forma como os tribunais vêm julgando as causas, que inclusive a partir dessa forma de julgar, há um grande reflexo em como os advogados atuam, em como as outras funções essenciais da justiça também atuam. A mulher ela tem liberdade para usar a roupa que ela quiser. Isso faz parte da sua autonomia, né? Enquanto indivíduo, enquanto mulher, enquanto ser humano. A questão da roupa não pode ser uma justificativa para um determinado comportamento de terceiros. É importante pontuar isso. Para que você, nosso telespectador, entenda e consiga apreender o teor da minha resposta. Em segundo lugar, se um determinado frequentador de uma academia de musculação ou qualquer outro ambiente de atividade física, se ele pode, né? A dúvida que existem muitas pessoas me encontram nos lugares, no supermercado. Eu fui malhar e aí no determinado equipamento eu queria ir lá, mas havia uma pessoa já lá. E eu estava olhando para lá, de vez em quando eu olhava, porque a academia é cheia. Eu queria esperar ela sair, a pessoa sair, para que eu pudesse ir lá e não perder a vaga. Mas eu fui mal interpretado. A pessoa que estava lá no equipamento achou que eu estava olhando demais com segundas intenções. Qual foi a resposta que eu dei para ele? Infelizmente, numa situação como essa, você tem que evitar estar repetindo esses olhares para essa determinada pessoa. Porque se ela entender que você está agindo de uma forma que fere a dignidade dela,
ela vai acabar lhe pode acabar lhe denunciando ou pode acabar fazendo um comentário desagradável a respeito da sua presença no ambiente e não tem como evitar. A resposta que o cidadão queria ouvir da minha boca é se ele tinha como evitar isso. Eu disse, não tem. Porque é um ambiente compartilhado. Ou tem, não olhando mais. Não olhando. Aí disse, doutor, então quer dizer que eu adivinhar quando o instrumento tiver... Quer dizer que eu vou fazer agora igual livre. Um pitbull, eu vou olhar fixo pro chão, ou fixo pro teto, ou fixo pro ventilador. Eu digo, infelizmente, em muitas situações, você vai ter que acabar fazendo isso. Né? Ok. Bom, esse é um tema que, acredito, pela sua iniciativa de ser um profissional, né, em defesa do homem, tem ainda muito que trazer à tona, muitos casos, né, muitas situações. Sim, sim. Mas tanto o homem quanto a mulher, é óbvio, parece óbvio que precisam de defesa, nos seus respectivos casos. Quero agradecer aqui a presença do Dr. Damasceno, esse bate-papo de aprendizado, de finalizar, eu gostaria de entregar para vocês aqui, eu tenho os exemplares de uma cartilha de direito do homem. Olha aí. De minha autoria. Então, é direito do homem. Como não ser preso por uma falsa acusação. Aqui vocês têm um material educativo com dicas práticas de como se portar diante de uma situação de acusação, de assédio sexual, por exemplo. O que é que você vai fazer? Temos dicas aqui. Por exemplo, se você for acusado de haver praticado uma violência doméstica e sofrer, né, o peso de uma medida protetiva, em primeiro lugar, você vai obedecer essa medida protetiva. E muitos homens são presos porque desobedecem a medida. Acabam sendo presos. Segundo lugar, você sabia que uma medida protetiva é uma decisão judicial e toda decisão judicial pode ser revista? Existem meios adequados para isso. Inclusive, é para isso que existem os recursos no direito. Para que uma determinada decisão judicial que possa ter sido emitida de forma arbitrária, né? Ela possa ser revista, para que fatos possam ser esclarecidos. E, por fim, saber alguns direitos e garantias fundamentais. Imagine você que, de forma malfadada, não desejo que aconteça para nenhum de vocês e para nenhum homem, mas se algum dia acontecer de forem presos por causa de um descumprimento de uma medida protetiva ou alguma outra situação envolvendo esse tipo de problema, você sabia que é um direito constitucional seu permanecer em silêncio? Falar com o seu advogado antes de responder qualquer tipo de questionamento no inquérito ou no processo judicial e, de preferência, só falar orientado depois de conversar com o seu advogado. É muito importante. Vou deixar o endereço. Qual o pessoal encontrar? Para os que quiserem me seguir, podem me seguir nas minhas redes sociais, no meu Instagram, na minha página no Facebook. No meu Instagram você vai botar @Damasceno.advogado. Certo. Bem fácil. @Damasceno com SC. Só vai aparecer o meu, o primeiro que vai aparecer. Lá, @Damasceno.advogado. Esse é o meu Instagram. Além disso, tem também o meu WhatsApp, que é o DDD 84, número 99994-8954. Bem fácil também decorar. 9994-8954. Quero agradecer a participação do doutor Jansen, obrigado aí pela parceria. A gente fica por aqui e a gente se encontra nas próximas edições do Sertão Inovador.